Doutor Francisco, cá estamos nós, confinados. Eu aqui na janela da Paulista, você aí na sua casa. Mas mesmo assim, vamos lá para o nosso vídeo, para o portal Saúde Livros, né? Eu quero saber uma coisa, tem muita gente falando, psicólogos, psiquiatras, sobre como fazer isso, como fazer aquilo para encarar o confinamento. Eu quero saber como é que a gente faz para explicar para uma criança que se ela sair na rua, ou se ela for na escola, ou se ela encontrar o amiguinho presencialmente, né, não virtualmente, ela vai ficar doente. É uma coisa cruel, né, para uma criança, mais que para um adulto, ou não? Bom, Isabel, acho que o grande problema é esse, né? A quarentena traz à baila algumas questões que são muito difíceis e que foram esquecidas há muito tempo. Acredito que a mais importante delas é que nós nos esquecemos do que é ser pai e mãe e do que é ter filhos. Então, pensando em crianças pequenas, a primeira questão é explicar a elas o que está acontecendo. Claro que não é explicar de acordo com as noções do Jornal Nacional de achatamento de curva ou da necessidade de mudança de política pública. Não, é explicar com uma coisa simples. Que existe um bichinho solto pela rua, mesmo que a gente saiba que o vírus não é um bichinho, e que se eles saírem, eles correm o risco desse bichinho entrar no corpo deles e dar uma doença. E que essa doença pode ser uma doença séria, tanto para eles como para os adultos, principalmente os vovôs e as vovós que estão em casa, e que, como nós não queremos prejudicar ninguém, nós não vamos fazer isso. E a segunda questão é que uma criança em casa demanda cuidado. E cuidado significa participar da vida deles, já que eles não conseguem participar da gente. Né? Por quê? Porque eles não têm cognição suficiente, desenvolvimento suficiente para participar da vida da gente. Então significa criar atividades, criar interesses. Não dá para imaginar que nós vamos pegar uma criança de 5, 6 anos e nós vamos deixá-la na frente da televisão ou brincando com o computador o tempo inteiro. Né? Então temos que criar atividades. Isso vai cansar as mães e os pais? Com certeza. Mas é a única coisa que pode ser feito. Voltar aos tempos das velhas avós. Nós vamos contar histórias, nós vamos criar brincadeiras, nós vamos criar jogos e vamos participar da vida dos nossos filhos. Basicamente é isso que vai se fazer com uma criança menor. E para um adolescente, então? Como é que eu faço para segurar um adolescente em casa? O adolescente que ainda tem aquele pensamento mágico, assim, não, comigo isso não acontece, não é? Aliás, pensamento mágico que tem alguns adultos também. Mas aí como é que eu faço para segurar um adolescente? Terrorismo? O quê? Em relação ao adolescente, eu acho que novamente nós vamos cair na mesma questão. Né? Uma família é uma organização hierárquica e não é uma organização democrática. Com o adolescente, nós temos condição de um diálogo melhor a respeito do que significa a doença, de quais as consequências e de quais as responsabilidades de cada um, uma vez que ele já tem cognição suficiente para avaliar possibilidades, riscos e custos. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que eu falei antes. A família é uma organização hierárquica, então existe uma autoridade. E essa autoridade é representada pelo pai e pela mãe, e isso deve vir desde a infância. Portanto, o não sair nesse momento é uma regra. E como regras, ela deve ser obedecida. Pode ser questionada, pode ser discutida, pode ser explicada, mas ela é obedecida. Que é outra coisa que se perdeu a noção com a pós-modernidade. Crianças e adolescentes vivem num ambiente coletivo que tem regras. E essas regras são bem definidas, claras, coerentes e cumpridas. Lógico que eu vou favorecer interesses para esse adolescente ficar em casa. Agora, eu não vou criar grandes relacionamentos num momento de crise. Esses relacionamentos têm que já existirem. E com isso eu vou compartilhar atividades, compartilhar possibilidades, compartilhar interesses, criar interesses e criar estratégias e situações nas quais nós possamos estar juntos. Muito obrigada, doutor Francisco. Bem,
Eu agradeço a possibilidade de estarmos juntos mais uma vez e espero que essa quarentena sirva para que, pelo menos, nós reflitamos e possamos resgatar alguns papéis que foram perdidos aí nos últimos tempos. Um grande beijo para você.